O Anjo Negro, de Nelson Rodrigues. Esta peça aqui eu li e devo dizer para vocês, pessoal, quão angustiante eu fiquei depois da leitura. É uma daquelas leituras que você sai com um soco no estômago. Você fica totalmente desconcertado, né? Ou como diz o próprio Nelson Rodrigues, né? Desagradado. Né? O Nelson Rodrigues é um homem que denomina suas próprias peças como peças desagradáveis. Tá bom? Então, Nelson expõe o que há de pior no coração humano, na alma humana, através das suas peças. E nessa obra aqui, Nelson Rodrigues compõe um compilado de vísceras humanas. Né? Nessa obra, a gente vai ver que existe um homem que é negro, tá? Ele se chama Ismael, ele é um doutor, tá? Um médico, e a sua esposa, Virgínia, com o seu irmão, né? O Ismael tem um irmão que é branco, que se chama Elias, tá? Porque as cores nesse momento da pele, eu estou destacando, né? Eu não costumo fazer isso porque isso é irrelevante, né? Só quem liga para isso é quem está com um parafuso a menos na cabeça, né? Negócio de raça, etnia, tanto faz, né? Mas na história é muito importante. Porque Elias, né, é um homem, irmão branco de Ismael, que é negro. Ismael, ele só usa um terno branco. Ismael, ele tem um profundo preconceito com a sua própria cor. Ele abomina quem é negro. Abomina. De modo que ele, inclusive, né, teve uma grande briga com a sua própria mãe por ter dado a vida a ele. Então a gente vê que é um homem meio problemático. Né? É um homem, evidentemente, que é um pouco doente mental na cabeça. Ao longo da história, a gente vai reparar duas coisas muito interessantes que eu vou dizer para vocês aí sobre a relação de Ismael e a sua esposa Virgínia. Acompanhem aí. Olha só. Ismael com a sua esposa Virgínia, que é uma esposa que é branca, tá? Ismael, como odeia, né, negros, né, não suporta pessoal da sua própria cor, ele escolheu uma esposa branca, tá bom? Branca e loira. Virgínia era mantida em cárcere privado. Era mantida em completo cativeiro. Ela não podia sair para ver outros homens, a ponto que ela implorava para ter ao menos um retrato de Jesus Cristo na parede. E para ver se ele tem um rosto, né? A Virgínia estava implorando assim, eu quero ver alguns rostos masculinos que não seja o seu, meu marido. Eu só tenho você, que eu vejo há 14 anos. Né? O mesmo rosto. Eu nem consigo mais imaginar outros rostos humanos de homens. E o Ismael fala, não, você vai ficar aí. Né? Vai ficar presa aqui, tá? Não vai sair, porque eu não quero que você tenha contato com outros homens. Então era uma relação muito conturbada, na qual os dois, né, um não tinha confiança no outro. E aí, olha que interessante. Né? Certo dia, num certo momento, o irmão do Ismael, que se chama Elias, que é cego, ele entrou na casa de Ismael e Virgínia, e nesse momento Ismael não estava em casa, ele estava trabalhando. Ou seja, só quem estava naquela casa era a Virgínia e as suas criadas. Aconteceu que Virgínia soube que tinha um homem em casa e ela implorou para a sua criada, né, que estava na porta como uma guarda, né, assim, não vai passar aqui, que o meu patrão pediu para você não passar aqui. Aí a Virgínia implorava, não posso deixar, minha senhora, desculpa. O que aconteceu? A Virgínia subornou a criada, deu todo o dinheiro dela que estava na gaveta dela para ela conseguir passar ali. Né? E ela mantém em silêncio esse segredo aí de que ela passou do cômodo lá da casa, né? E aí ela foi lá ver quem era esse homem. Era o irmão dele. Era o irmão do Ismael. E sendo Elias um cego, né, ele não conseguiu ver quem era. A Virgínia, muito simpática, chegou a ele, né, se apresentou, puxou um assunto, né, foi muito meiga e, de pouco em pouco, seduziu Elias, né, para o seu cômodo, para o seu quarto. Então a gente está vendo aí uma traição, né, adultério sendo cometido claro e evidentemente. Né? E aí
Elias, como um homem que nunca teve contato com outra mulher, né, se deixou levar, sem saber, né, da situação que estava acontecendo, achou muito bom, teve relações lá sexuais com a esposa do seu irmão. Ele se apaixonou, de modo que, quando acabou essa relação aí, né, ele se negou a ir embora. Ele queria ficar com ela, porque estava apaixonado. E ela falou, então tá, vai lá, vai pro cômodo lá. E ele foi pro outro cômodo, né? Foi pro outro cômodo, ficou aguardando ela voltar para ele, né? E Virgínia tudo que sentirá medo. Medo do Ismael a qualquer momento chegar e pegar no flagra os dois juntos, né? O Ismael, de jeito, maneira alguma, permitia qualquer tipo de homem em casa, né? De modo que um retrato do nosso Senhor Jesus Cristo já era, assim, algo totalmente descabido e fora de questão. Então, aconteceu o seguinte, nesse ínterim, a tia que estava dentro de casa com suas primas viu essa cena de que estava saindo um homem, indo para outro cômodo do quarto da Virgínia, e ameaçou contar. Vou contar pro seu marido que você tem um amante. Aí é interessante isso, porque a Virgínia ela não tem completa domínio das palavras nenhum. Né? Ela mente tanto para si mesma, tanto para os outros, que as palavras se esvaziaram de sentido. Olha que importante isso aí. Né? Todo mentiroso, né? Ele acaba tendo que acumular um monte de irrealidades, de modo que ele perde o sentido da sua própria vida e o domínio das palavras. Tá aí o porquê o uso, né, da mentira é pecaminoso dentro do cristianismo. Simplesmente porque ela vai degenerando sua própria alma, degenerando o seu próprio saber e a sua própria essência, tá bom? Então, olha que interessantíssimo isso. A tia, né, já tinha uma relação conturbada com a Virgínia, né, e a Virgínia, como, né, pegou, né, roubou um dos maridos das suas primas, né, a tia ficou furiosa e viu ali aquele momento perfeito para poder se vingar. Né? Aí a Virgínia falou assim, não, mas já não bastou, né? Eu perdi o meu filho, eu perdi 3 filhos, e você não se sentiu feliz por eu ter perdido esses 3 filhos? A tia fala assim, não, eu não vi você sofrendo de verdade com esses 3 filhos, tá? E de fato a Virgínia não deu muita bola para isso, ela não estava nem aí, né, com esses filhos que ela teve com Ismael. Né? A relação de Ismael com a sua esposa, a Virgínia, é tão conturbada, né, que na hora do ato conjugal, os dois, assim, pelo menos na parte da Virgínia, né, ficava totalmente histérica, gritando, louca, não queria, parecia que era um estupro, né? Um marido que parece estar estuprando a própria esposa, né? Uma coisa assim descabida. Então você vê que não existia essa relação de amor direito com o marido e a esposa, né? E aí olha só que interessante isso. A tia acabou contando, né, para o Ismael que tinha um amante. E aí acontece uma coisa que é totalmente pesada, tá bom? Preparem-se. Ismael, conversando com a Virgínia e perguntando o motivo pelo qual ela fez isso, ela falou que não queria ter filhos negros e que ela acabou matando os seus 3 filhos com suas próprias mãos. Ela odiava o fato de conviver com algum tipo de negro. Assim, era desconfortável viver com seu próprio marido, de modo pelo qual ela nunca quis se relacionar sexualmente com ele, por esse motivo, por causa de nojo, de asco. E aí ela queria ter um filho branco com esse seu irmão chamado Elias, que era cego, e por isso ela seduziu. Ismael, ouvindo isso tudo, ele falou, eu sabia que você tinha matado eles. Eu vi com meus próprios olhos no parapeito, né? Vi você matando. E Gina ficou totalmente assim, caramba, né? Ele viu e não fez nada. Você não fez nada, Ismael. E aí Ismael dá uma resposta muito, assim, descabida, né? Ele fala assim, não, eu não fiz nada, sabe por quê? Porque, bom, nós somos um só corpo, né? E o seu desejo também era o meu. Algo desse gênero, assim, que assim, totalmente sem pé nem cabeça, né? O problema disso aí é que era o seguinte, né? O próprio Ismael, sabendo disso,
virou para a Virgínia e falou, ok, né, o amante fugiu, como você está falando, né? Você falou que ele fugiu, tá bem longe daqui, né? Então, olha só, né? Ele fugiu e deixou um presentinho, não é mesmo? Pois é, deixou aí um filho no seu ventre, na qual ele vai crescer, e eu vou esperar tranquilamente 9 meses, e ele ainda diz, nem se fosse por 1 ano, eu esperaria tranquilamente para depois assassiná-lo, porque nada é mais justo de matar um filho, sendo que você me matou três desses filhos. E aí, assim, a gente vê toda hora essa ambivalência dentro de Ismael, né? Ele não gostaria de que matassem negros, ao mesmo tempo que ele queria matar negros e permitiu que se viu diante dos seus olhos a pessoa matando seus próprios filhos que eram negros, né? Então, veja aí que a relação de Ismael com Virgínia tem todos os traços de Ismael ser um psicopata, de acordo com todas as atitudes que ele está fazendo, e a Virgínia uma sociopata, de acordo com todas as suas atitudes que está tendo, tá bom? Então, olha que interessantíssimo isso. Nós temos a relação dessas duas pessoas que têm problemas mentais sérios, tá? E que, ao decorrer da história, as coisas vão se complicando mais e mais, de modo que vai se apodrecendo e cada vez mais, não só a história, mas a alma dessas pessoas. A gente vê até onde os problemas vão se agravando, né? Dito isso, né, o próprio Ismael fala assim, olha só, tá bom, você tá me dizendo que quer ter esse filho branco, né? A Virgínia estava implorando para ter esse filho branco, né? Que ela, na verdade, nem ligava para as palavras, nem ligava para o que ela estava dizendo, né? E que tudo, assim, ela estava perdendo o domínio total do que estava dizendo e ela não sentia nada por esse amante que ela teve, né? E aí ela propôs uma seguinte solução para o seu marido, né? Ela disse assim, olha, quer saber de uma coisa? Esse sujeito, né, o seu irmão, ele está aqui no cômodo de casa, ele está ali lá embaixo. Aí você pode matar ele, eu não ligo. Ismael, ouvindo isso, falou assim, tá bom, vai lá e chama ele, conduz ele até aqui. Como ele era cego, não via, né, que a Virgínia estava puxando ele de volta, né, dizendo que, pode dormir aqui, fica tranquilo, né, e não viu ali, ficou sentado no mesmo cômodo que o Ismael, e não viu ali que o Ismael o tempo todo estava com um revólver puxado, mirando para a sua cabeça. Virgínia, então, seduziu ele, né, pela mão e trouxe ele de encontro para com o Ismael. Ismael, então, com a arma assim, apontada para o rosto dele, né, e Elias vindo, quando ele veio, né, bateu aqui, Ismael, ele puxou o gatilho. Então veja, a gente vê um aspecto simbólico aí, Caim e Abel, né, por causa de uns problemas familiares, por causa de inveja, esse sujeito matou o próprio irmão. E aí, olha só, tendo Ismael matado Elias, a coisa toma outro rumo. Uma década se passou e Ismael preferiu não matar o bebê que estava no ventre. Nasceu-se o bebê e, ao invés de nascer homem, como o casal estava esperando, nasceu-se mulher. Sendo uma menina nascida, né, ela nasceu totalmente natural, sem problema nenhum. Só que depois de 6 meses ela ficou cega. Mais tarde, essa filha amava somente o pai. O pai falou para essa filha que todos à sua volta, né, eram negros, menos o seu pai. Seu pai era o único branco e que todos os negros eram maus, os pretos eram maus. Aconteceu que Virgínia depois ficou sabendo que Ismael saiu com a filha depois de uns 6 meses. Virgínia, a contra vontade da Virgínia, ela ficou falando assim, não, agora ele vai matar ela. E ela, ao invés de matar a menina, né, essa menina que ainda enxergava, ele pingou ácido nos olhos dela. E o Ismael falou que só fez isso para que ela não pudesse ver que seu próprio pai era negro. Daí porque ele incutiu isso na cabeça da menina, de que todos eram negros,
menos o seu próprio pai. Acontece que no final da história, né, há o que há de pior na alma humana. Né? Há pedofilia, né? Há inveja, né? Há esses problemas viciosos no coração humano, que é o pecado. De modo que a história terminou que a filha, né, teve uma chegada tão próxima do pai, né, que houve esse incesto, né, um incesto não sexual ainda, né, mas eles chegaram, né, a ter muita atração um pelo outro, tá? E a esposa falava assim, olha, se fosse homem, eu teria essa relação com o meu próprio filho. Ela vê como uma coisa doentia, né? E aí, né? Ficava nessa relação de inveja, de ciúminho que o Ismael fazia com a própria filha, né? E a Virgínia queria ser desejada pelo Ismael novamente, né? Que ele a tivesse, que a possuísse ela ao invés da sua filha, né? E aí acabou que no final da conta discorreu o seguinte, né? O pai seduziu a própria filha numa câmara, num local assim fechado, de modo que ela fosse trancafiada ali e morresse de asfixia, tá certo? A história termina assim, né? Com muitos problemas sérios na mente humana revelados, né? Inveja, né? Homicídio, incesto, pedofilia, abuso de menores, porque essa menina tinha 16 anos. 16 anos, tá bom? É uma história macabra, é uma história um tanto quanto, sim, pesada demais. Porém, demonstra as coisas muito importantes para nós. A todo momento nessa história, é muito melhor vocês lerem, embora eu tenha contado ela praticamente toda, é muito melhor vocês lerem para vocês tirarem suas conclusões que, ao decorrer da história, as tias e as primas fazem um papel de demônios. Elas todo momento ficam suscitando, né, problemas, desgraça naquela situação, em qualquer que seja o momento, né? Dela contar para aquilo, porque que o marido mate a esposa, elas estão lá na torcida para dar tudo errado, né? E a mesmíssima coisa também com a relação da esposa com seu marido, né? Do marido também com sua esposa. Todos esses aspectos simbólicos nos levam num único ponto na qual a gente deve chegar, em que se o homem se entregar ao pecado, se o homem se entregar à degradação moral, ele vai ficar cada vez mais bestial. Ele vai ficar cada vez mais pondo um fim na sua própria biografia e na biografia dos outros. De modo que tudo seja feito apenas para favorecer o seu próprio umbigo ou o umbigo da sua própria casta. Muito bem, aí abaixo vocês vão ver as nossas listas de leituras, as quais você pode encontrar também este livro, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço a todos e apoie nosso trabalho se você sentir necessidade e que vale a pena, valeu? Grande abraço!